Vamos começar a nossa revisão falando sobre os seres vivos. Vimos que os seres vivos apresentam diferentes características e que eles podem ser estudados mais facilmente de acordo com essas características. Os animais formam um grande grupo desses seres vivos. Os animais também podem apresentar diferentes características. Algumas características dos animais que podem ser usadas para sua classificação. Os animais podem ser classificados quanto ao tipo de alimento que eles consomem. Os animais herbívoros consomem plantas ou parte de plantas. Os carnívoros consomem outros animais. E os onívoros consomem alimentos variados de origem animal e vegetal. Vamos falar dos animais vertebrados. Eles possuem a coluna vertebral, por isso são chamados de vertebrados. Os animais vertebrados, eles são divididos em 5 classes: os anfíbios, os peixes, os répteis, as aves e os mamíferos. Vamos relembrar cada um deles? Primeiro, vamos relembrar os mamíferos. Os mamíferos têm um corpo coberto de pelos, nascem do ventre da mamãe deles e alimentam-se de leite materno quando bebês. O ser humano é um mamífero e a baleia e o golfinho são os mamíferos que vivem na água. E os peixes? Os peixes têm um corpo coberto de escamas profundas, têm barbatanas para nadar, nascem de ovos e respiram por guelras ou brânquias. Eles vivem na água. Já as aves têm um corpo coberto de penas, têm asas, têm a boca transformada em bico, nascem de ovos, por isso são ovíparos. Os répteis têm o corpo coberto de escamas superficiais, rastejam-se ou andam e nascem de ovos também. E por fim, os anfíbios, que têm a pele nua, sem revestimento, lisa, nadam e andam e nascem de ovos. Os anfíbios, quando jovens, vivem em ambiente aquático e, quando adulto, vivem em ambiente terrestre ou aquático. Estes foram os animais vertebrados. Agora vamos falar dos animais invertebrados. Os animais invertebrados são aqueles que não possuem a coluna vertebral. Observe os desenhos. Eles podem viver em ambientes terrestres ou aquáticos. A maioria dos animais invertebrados são os insetos. Os animais também podem nascer de formas diferentes. Os animais ovíparos são os animais que nascem de ovos. É o caso das aves, das tartarugas e pererecas, por exemplo. Os animais vivíparos são os animais que se desenvolvem dentro do corpo da mãe até a hora de nascer. Esse período é chamado de gestação, como nós humanos. Nós somos vivíparos. E os ovovivíparos são animais que se desenvolvem dentro de ovos, porém, esses ovos ficam dentro do corpo da mãe até a hora do nascimento. Alguns tubarões e serpentes, como as jararacas, são ovovivíparos. E a reprodução é a função pela qual os seres vivos dão origem a outros seres vivos semelhantes. A reprodução dos animais pode acontecer de 2 maneiras. Uma delas recebe o nome de sexuada. A maior parte dos animais apresenta essa forma de reprodução. Ela ocorre entre 2 animais de sexos diferentes e da mesma espécie. E na reprodução assexuada, envolve só um animal, como vimos na nossa aula com a estrela do mar e com a esponja do mar. Os animais também se desenvolvem de diferentes formas, pelo desenvolvimento direto, em que o ser vivo mantém sempre o mesmo aspecto ao longo do seu ciclo de vida, e o desenvolvimento indireto, em que o ser vivo apresenta transformações, metamorfoses ao longo do ciclo de vida. Vamos ver um exemplo de metamorfose, o ciclo de vida da rã. Olha como a rã se transforma desde o seu nascimento. Você lembra que vimos um caso semelhante ao da rã
no nosso livro módulo 1, com a borboleta? E aí, você relembrou tudo que aprendemos na nossa aula? Agora, faça a revisão do caderno e qualquer dúvida, pergunte no aplicativo. Um beijinho e até a próxima aula!